Olá, amigos de todo o Brasil, estamos começando aqui diretamente do Complexo de Ensino Renato Saraiva, a nossa grande abordagem sobre os temas de direito administrativo que foram selecionados no edital publicado no dia de hoje para o concurso de técnico do INSS, cuja prova está aí prevista para o ano de 2016. Eu sou o professor Eden Napoli, eu sou professor tanto de direito administrativo quanto de direito constitucional daqui do CERS, daqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva, e especificamente nesta nossa participação de hoje nós falaremos sobre o edital do concurso de técnico do INSS 2016, especificamente na disciplina Direito Administrativo. E o edital, ele está aqui na nossa tela para que nós possamos analisar ponto por ponto, item por item, e apresentando aqui qual a melhor forma de se debruçar sobre esses temas, qual seria o melhor tipo de fonte de estudo que pode nortear a sua preparação. Enfim, eu quero trazer aqui uma palavra de ânimo, porque o nosso edital, ele caminha na trilha daquilo que, de um modo geral, vinha caindo nas últimas provas. Não só nas provas do próprio INSS, como nas provas de direito administrativo, genericamente, dos diversos concursos espalhados pelo Brasil, nós não temos maiores novidades. São aqueles temas sempre recorrentes. Eu costumo dizer que o direito ele é muito mais simples para nós que somos das ciências humanas do que temas relacionados às ciências exatas, porque cada problema de física é um mundo diferente e o direito não. Então, se você já vem acompanhando, por exemplo, a legislação, a lei de improbidade administrativa 8429 de 92, se você já estudou para outro concurso, o regime dos servidores, se você já estudou, por exemplo, a lei de processo administrativo no âmbito federal, essa mesma lei, salvo as devidas atualizações, as alterações que vêm no sentido de manter a lei atualizada, no eixo central, na coluna vertebral, na essência da norma, ela é a mesma. E é claro que as questões e os problemas do ponto de vista material, eles podem surgir, mas em termos de abordagem, daquilo que vem caindo nas provas, não há essa inovação toda. Então, meus amigos, a palavra com certeza é de muito ânimo para que nós consigamos enfrentar esses temas, tendo familiaridade com as questões na hora em que elas aparecerem nas provas, ok? Nós teremos aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva o curso voltado especificamente para esta reta final. E com certeza teremos abordagem dentro do grau de profundidade indispensável e necessário para a sua aprovação. Mas nada impede que neste primeiro momento nós já comecemos essa análise. Nós já comecemos a analisar primeiro o edital, e eu vou começar a minha atividade aqui dessa forma. Eu começarei a minha participação aqui olhando para os temas que apareceram especificamente no nosso edital. Falaremos sobre as técnicas que você deve utilizar para a sua preparação, desde fonte de estudo, como doutrina, que tipo de livro sobre o qual você deve se debruçar, inclusive como estudar a própria legislação, a importância de fazer questões, são pontos indispensáveis, são pontos absolutamente inarredáveis para a sua preparação. E é claro que não perderemos a oportunidade também, nesse tempo que nos foi reservado, de trazermos aqui algumas dicas, aquelas que sempre caem nas provas, aqueles temas que tendem a aparecer com mais facilidade. É claro que no período de 1 hora não seria possível, não seria faticamente viável esgotar toda a temática. A proposta, sem dúvida, não é essa. Mas, por outro lado, como eu disse, não há nenhum impedimento insuperável, portanto, não há nenhum obstáculo para que nós pensemos aqueles temas que, portanto, têm uma maior abrangência, têm uma maior incidência nas provas e, por que não, as questões mais relevantes relacionadas com esses temas. Professor, dentro do tema poderes administrativos, o que é que mais cai? Sem dúvida é o poder de polícia, e eu não posso me furtar, com toda a honestidade intelectual, de lhe passar essa informação. E por que não trazer algumas dicas sobre poder de polícia? Então você que me assiste agora vai ter
não só uma dupla, eu diria uma múltipla utilidade naquilo que você se dedica, nessa atividade que é assistir a este vídeo, porque você vai ter não só a apresentação das disciplinas, como uma orientação para o seu estudo, e você ainda vai levar aqui, inteiramente gratuito, nessa transmissão, algumas dicas daqueles temas que são os mais incidentes nas provas, aqueles que têm a maior predominância, aqueles que constituem os temas prediletos por parte das bancas examinadoras. Portanto, sem maiores delongas, respiremos fundo, arregacemos as mangas e vamos lá enfrentar o nosso edital. Venha comigo, close na tela, observe. Você tem aí, portanto, concurso para o concurso de técnico do INSS 2016, ponto a ponto. Nós teremos aí, no curso, teremos teoria e questões, mas nesse momento agora, nós teremos análise do edital, né, para o cargo de técnico de seguro social. Você tem aí, dentro dos conhecimentos básicos, você tem aí as noções de direito administrativo, que são sempre cobradas. E você começa aí, dentro do primeiro tópico, dentro do ponto 1, você começa aí exatamente com a análise de Estado, governo e administração pública, 2 pontos. Ele quer os conceitos, os elementos, poderes e organização, natureza, fins e princípios. No ponto 2, você tem, deixa eu marcar aqui com a nossa caneta, então o ponto 1 vai até aqui, no ponto 2 você tem direito administrativo, 2 pontos, conceito, fontes e princípios do direito administrativo, e perceba que embora ele já tenha falado em organização aqui em cima, ele traz um tópico 3 para falar especificamente da organização administrativa da União, da administração direta e da administração indireta, ou seja, aquele tema organização administrativa brasileira, aquele tema da organização da administração pública, portanto, é um tema que não temos dúvida sobre a sua incidência. Em quarto lugar, aparecem os agentes públicos, lembrando que agentes públicos, e aqui também já é outra dica, é o conceito mais amplo que nós possuímos, não se confunde naturalmente com servidores públicos, não se confunde com empregados públicos. O conceito de agentes públicos é o conceito mais amplo, é o conceito mais elástico que nós temos. Agente público seria todo aquele que, ainda que transitoriamente sem remuneração, desempenhasse alguma função pública. Então, todo aquele que, ainda que de modo transitório, e, portanto, ainda que de modo também não remunerado, ainda que transitoriamente sem remuneração, exerce alguma função pública, é agente público. E aí, como exemplos, a doutrina cita o mesário no dia da eleição, o jurado no tribunal do júri, são exemplos, sim, que nós podemos levar de agentes públicos, ok? Portanto, você tem aí dentro dessa ideia espécies, classificação, eu já falei algo aqui sobre classificação, poderes, deveres, prerrogativas, cargo, emprego e função públicos. Além disso, um regime jurídico único, e aí você vai ter com certeza o regime jurídico dos servidores, falando de provimento, falando de vacância, remoção, redistribuição e substituição, direitos e vantagens, regime disciplinar, responsabilidade civil, criminal e administrativa. Então perceba que dentro da temática de agentes você tem uma parte específica que fala sobre o regime jurídico único, ou seja, o regime jurídico único dos servidores públicos civis. O regime jurídico dos servidores públicos civis, com certeza, você tem uma abordagem. O professor João Paulo Oliveira, grande amigo baiano daqui de Salvador, que nos antecedeu agora há pouco, ele trouxe, sem dúvida, algumas considerações sobre a Lei 8.112 e que, portanto, também terá uma abrangência específica durante o curso. Mas perceba que aqui dentro do tópico de direito administrativo, ele também fala de provimento, ele também fala de vacância, ele também fala de remoção, redistribuição e substituição, direitos e vantagens, regime disciplinar, responsabilidade civil, criminal e administrativa, e com certeza dessa forma ele encerra a parte de agentes. É uma parte grande, não há dúvida. Por outro lado, você tem aí uma abordagem específica com a disciplina da 8.112, cujo tratamento foi agora apresentado pelo meu querido amigo professor João Paulo. Perceba que da mesma forma, olhe lá, na tela, veja comigo, da mesma forma que, tendo falado no ponto 1 sobre organização, e no ponto 3, tendo repetido aqui a organização administrativa, o mesmo aconteceu em relação a poderes, porque poderes apareceram aqui, você tem aí poderes no tópico 1, e
também de maneira autônoma, também de maneira separada, também de maneira apartada. Nós tivemos aqui no tópico 5, poderes administrativos, 2 pontos, ou seja, o gênero poderes administrativos englobando. Você tem aí o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar, o poder de polícia e, finalmente, uma análise sobre uso e abuso de poder, ou seja, as diversas espécies dos poderes que compõem a administração pública, também tema presente, tema sempre recorrente nas provas e que você não pode perder de vista, você não pode deixar passar por despercebido, ok? No tópico 6 temos aí atos administrativos. E dentro de atos, um tema também sempre presente, você tem validade, eficácia, atributos ou características. Cuidado na sua prova, ele pode lhe perguntar, e aqui vai mais uma dica, sobre as características do ato administrativo. Você fala, mas o meu edital não falou de características. Falou, candidato. O seu edital falou de características. É porque como sinônimo de características, nós temos a própria expressão atributos. Como próprio sinônimo de características, nós temos aí a expressão atributos dos atos administrativos, atributos dos atos. Sem dúvida, nós temos aí os atributos dos atos administrativos que aqui serão analisados como, por exemplo, a presunção de legitimidade, como, por exemplo, a autoexecutoriedade, a própria imperatividade e um atributo mais recente, que foi o atributo da tipicidade à luz das lições precisas da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, e teremos também aqui a oportunidade de mencionar. Também a questão da extinção, desfazimento e sanatória dos atos administrativos, como não lembrar dos famosos institutos da anulação e da revogação. Como não lembrar dos institutos da anulação e da revogação dos atos administrativos. Anulação e revogação dos atos é um tema, portanto, sempre presente, ok? E a gente, com certeza, vai trazer explicações sobre esses institutos. Você tem aí, portanto, espécies, exteriorização, vinculação e discricionariedade. Perceba como uma das partes mais importantes do estudo dos atos administrativos é justamente você entender a diferença de vinculação para discricionariedade. Porque muito embora alguns professores, alguns doutrinadores tratem desse tema dentro do estudo dos poderes administrativos e se referem, chegam mesmo a falar em poder vinculado de um lado, em poder discricionário do outro, muito cá entre nós, sabemos que, na verdade, não se trata de espécie de poderes. Sabemos que, em verdade, são espécies de atos administrativos. É o ato administrativo que pode ser vinculado, é o ato administrativo que pode ser discricionário. Na verdade, eu posso, inclusive, dar um exemplo que dentro do mesmo poder, nós temos o que, Éden? Eu posso trazer um exemplo mostrando que dentro do mesmo poder, que é o poder de polícia, eu posso ter um exemplo de ato vinculado e de ato discricionário. Por exemplo, a concessão de CNH, a carteira, a famosa Carteira Nacional de Habilitação, é com certeza um ato vinculado no exercício do poder de polícia. Não deixa de ser poder de polícia por causa disso. É claro que é um ato vinculado no exercício do poder de polícia e não poderia ser diferente. Afinal de contas, se o sujeito, se a pessoa, se a criatura preenche todos os requisitos para que de fato ela possa dirigir, porque ela fez autoescola, porque ela passou no psicoteste, embora muitas vezes desses exames o próprio examinador é mais louco do que o examinando e muitas pessoas não percebem isso, mas o sujeito passa no psicoteste, dá graças a Deus, passa na prova teórica, vai para a prova prática, consegue fazer a embreagem, consegue fazer a baliza e o Estado pode virar para ele e falar, você tem cara de barbeiro, ou então de barbeira. O Estado pode fazer isso, minha gente? Claro que não. E não pode por um motivo muito simples, porque neste caso nós estamos diante de um ato vinculado. É dizer, presentes todos os requisitos legais para a edição daquele ato, o poder público não pode se omitir no seu implemento. Então, nesse caso, se o sujeito preenche todos os requisitos, o Estado tem não uma faculdade, mas uma obrigação. Não se trata de discricionariedade, porque o ato não é discricionário, o ato é vinculado. Então, o poder público está vinculado no sentido de que ele tem que conceder aquela CNH. Por outro lado, o sujeito pede permissão para uso de bem público e ele quer colocar, por exemplo, mesas e cadeiras na calçada. E aí o poder público vai analisar se a rua é movimentada, se a rua não é, se a calçada é larga, se a calçada não é, se sentam ou passam muitas pessoas, se passam muitas pessoas por aquela calçada,
ou se não passam, se o fluxo de veículos é grande, se passam muitos carros por aquelas ruas ou se não passam, e se os carros que por ali passem, eles passam em alta ou em baixa velocidade. Todas essas questões serão analisadas dentro de um juízo de ponderação. E falar em atos discricionários é falar justamente nessa ideia de ponderação. Com certeza, é o juízo de valor, é a conveniência, é a oportunidade, é a discricionariedade, que é a marca do mérito do ato administrativo, e é claro que o mérito só existe no ato discricionário. No ato vinculado ele não tem mérito, não há que se falar em mérito, portanto, quando estamos diante de atos vinculados. Então, minha gente, é um pouco de poder com um pouco de atos administrativos, que só nessa passagem a gente já começa a perceber a sintonia e a importância desses temas, que eu costumo chamar de temas introdutórios, que são os temas teóricos, os temas propedêuticos do direito administrativo. Afinal de contas, se analisamos alguns assuntos mais dogmáticos, específicos, porque positivados em leis específicas, nós temos aí a lei de improbidade 8429, a lei de processo 9784, a própria lei de serviço público 8987 de 95, enfim, você tem inúmeras leis que tratam dos diversos assuntos. Afinal de contas, o direito administrativo não é uma disciplina codificada, como, por exemplo, o Código Tributário, que tem o seu código específico, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo, nas suas mais diversas facetas. Não temos um código do direito administrativo, temos legislações que se espraiam por todo o ordenamento jurídico porque estão dispersas e, portanto, estão espalhadas e dispersas e difundidas por todo o sistema, e por isso mesmo você tem que estar atento em relação aos temas que não possuem uma previsão normativa específica e, por outro lado, em relação àqueles temas que têm essa previsão, ok? Então, com certeza, nós temos aí a importância do estudo dessa parte introdutória. E depois você tem aqui alguns assuntos que começam a ventilar legislação específica. Por exemplo, na tela, observe, no ponto 7, você tem aí o tema serviços públicos. Aqui no ponto 7, você tem a temática dos serviços públicos, 2 pontos, e você tem conceito, classificação, regulamentação e controle. Além disso, forma, meios, requisitos, delegação, e dentro da delegação, é claro, a concessão, a permissão e a autorização. Ou seja, você tem muita coisa sobre serviços públicos, porque você tem as generalidades do tema, você tem as generalidades sobre serviços públicos, mas você tem também as especificidades, porque você tem a parte de delegação e, mais especificamente, a concessão, a permissão e a autorização de serviço, que aí elas vêm mencionadas. Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, com certeza, nós temos aí concessão, permissão e autorização de serviços públicos. No ponto 8, você tem controle junto de responsabilização da administração. Você fala de controle administrativo, que é o controle interno, né? Quando a administração ela exerce um controle sobre ela mesma, isso é controle interno, não é? E você tem o controle judicial e o controle legislativo, que por sua vez tratam-se de controles externos. Por que, professor? Porque o controle interno é aquele que é exercido no âmbito do mesmo poder. E se, como regra, a gente entende o poder executivo como administração pública, ou a administração pública, na sua regra, é a própria atividade administrativa e a própria atividade executiva, quando a própria administração pública ela se lança para controlar os seus atos, neste caso, um mesmo poder se controlando a si próprio, exercendo o chamado autocontrole. Neste caso, nós temos um controle que é interno. Mas, por outro lado, quando vislumbramos a possibilidade de um outro poder controlar o poder executivo, seja pelo poder judiciário, seja pelo poder legislativo, nós temos aí o exercício do chamado controle externo. E a grande sacada, o grande X da questão, o grande barato no estudo do controle dos atos administrativos no controle da administração pública, de um modo geral, é você perceber que o controle externo ele somente pode se implementar com amparo constitucional. É um poder
só pode exercer controle sobre o outro se houver previsão constitucional para tanto. Se existir previsão para isso, ok? Se não houver previsão, naturalmente, nenhum poder pode se impor sobre o outro no intuito de fiscalizá-lo, no intuito de controlá-lo, a não ser que haja, conforme eu já mencionei, amparo, agasalho, guarida, previsão constitucional que legitime e que, portanto, autorize esta conduta. Ok, meus caros? Tudo beleza? Tudo jóia? E, por outro lado, você percebe que um tema que é um tema autônomo do direito administrativo, que é o tema da responsabilidade civil do Estado, eu repito, é um tema autônomo. Se você observar os livros, os diversos manuais do direito administrativo, eles não tratam, na maioria das vezes, do tema responsabilidade civil do Estado dentro do tema controle da administração pública, como se fosse um tópico deste capítulo, como se fosse um ponto deste assunto, porque de fato não o é. A responsabilidade, ela tem um conjunto próprio de regras, ela tem um conjunto próprio de disciplina jurídica e, portanto, os princípios que norteiam a responsabilidade civil do Estado merecem também esse tratamento separado. Não por acaso, não sem razão. Repito, os capítulos, eles trazem os livros, eles trazem um capítulo sobre responsabilidade e outro capítulo sobre controle, ok? E é claro que a responsabilidade, ela tem que ser analisada à luz do que diz a Constituição Federal, à luz do que anuncia o próprio artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, e que aqui eu apresentarei daqui a pouco, ainda nesta participação. Temos, por fim, nós temos aí na última tela, você tem aí a Lei 8429 de 92, que traz, portanto, as sanções que são aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional, e também da outras providências. O que é isso, Éden? É a própria lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, que nos seus artigos 9º, 10, 11, com certeza ela traz aí os três tipos, os três grandes gêneros que compõem tipos de atos considerados atos de improbidade administrativa. Aqueles atos que importam enriquecimento ilícito, e no artigo 12 nós temos todas as gradações de sanções que estão previstas na lei. Você tem que essa é uma conduta dotada de alto grau de gravidade, porque o sujeito que pratica um ato de improbidade e que com isso aufere qualquer tipo de vantagem, porque este é o objetivo, enriquecer-se ilicitamente, ele tem que ser punido, ele tem que ser penalizado de uma maneira muito mais rígida e, portanto, de uma maneira muito mais grave. Por outro lado, você tem aí o artigo 10, os atos de improbidade que importam em prejuízos ao erário, ou seja, dano ao erário é o segundo tipo de ato de improbidade. É claro que também é algo prejudicial, é algo sórdido, é algo hediondo, é algo nojento e que não deve acontecer porque o Estado, toda vez que ele sofre, a população ela irá sofrer, porque o Estado prestacional, ele se apresenta como Estado provedor. E se você retira as forças desse Estado provedor, porque você causa danos, porque você causa prejuízos ao erário, não há dúvida, meus queridos amigos, não há dúvida de que a população ela perde com isso também. Só que é diferente se o sujeito ele teve o intuito de se locupletar da coisa alheia, é bastante distinta a situação se o indivíduo teve o objetivo de auferir vantagens com aquele ato considerado ato de improbidade, ou se ele o fez sem nenhum tipo de má-fé, ou seja, se ele, por qualquer outro motivo, causou um dano ao erário, ainda que com aquele dano ele não tenha se beneficiado, ainda que não tenha havido um enriquecimento ou qualquer outra coisa que o valha, ok? E aí, naturalmente, teremos sanções, sim, só que sanções que nem de longe irão se comparar àquelas aplicadas às sanções que são aplicadas para os atos de enriquecimento ilícito. E, finalmente, temos atos de improbidade administrativa que geram o que? Atos de improbidade que violam princípios da administração pública, que são considerados atos de improbidade. Violadores de princípio da administração, porque não necessariamente, imagine, é possível, imagine que não necessariamente o ato tenha causado prejuízo ao erário, nos termos do artigo 10 ou nos termos do artigo 9º, imagine que o ato não tenha feito com que o sujeito se enriquecesse ilicitamente.
mas mesmo assim é um ato considerado violador do regime jurídico administrativo. É um ato considerado violador dos princípios que regem, que, portanto, norteiam a administração pública. E justamente por isso precisamos ficar bastante atentos em relação ao artigo 12, que aqui eu mencionei. Depois do 9º, 10, 11, você tem o artigo 12 trazendo todas as gradações, as punições nas suas mais diversas facetas, ok? Com certeza, meus amigos, fechamos este edital com um ponto de número 9. O 9º tópico, ele apresenta o que, Eden? Na tela, observe comigo. O 9º tópico, ele apresenta aí Lei 9784 de 99, a lei que trata do processo administrativo no âmbito federal. Lei 9784 de 99. Uma lei importantíssima para o nosso estudo, porque apresenta, por exemplo, no seu artigo 2º, alguns princípios e uma questão, e aqui já vai outra dica, uma questão que é sempre recorrente nas provas, quais são os princípios que vieram apenas implicitamente previstos no texto constitucional, princípios que apenas de maneira implícita apareceram na Constituição, mas que apareceram de modo expresso, de modo explícito na Lei de Processo Administrativo no âmbito federal, na Lei 9784 de 99. Eu posso citar alguns exemplos. Falaremos agora, daqui a pouco sobre alguns princípios da administração pública dentro da ideia do regime jurídico administrativo, mas de antemão eu posso aqui ventilar alguns desses princípios que vieram apenas implicitamente previstos no texto, mas que foram debulhados, que foram arrolados, listados, previstos de maneira explícita e, portanto, de maneira expressa na Lei 9784 de 99, que é a própria Lei de Processo Administrativo no âmbito federal. Eu cito aqui o próprio princípio da razoabilidade, o próprio princípio da proporcionalidade, a própria segurança jurídica. São princípios, meus amigos, queridos amigos, que não aparecem expressamente no texto. E antes que alguém diga, mas professor, o que é que diz o artigo 5º, inciso 36 da nossa Constituição Federal, senão que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada? E eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Porém, é claro que se de um modo geral desses valores, como ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, podemos entender amplamente a própria ideia de segurança jurídica. Por outro lado, não há um sujeito que possa convencer outro de que o termo segurança jurídica tenha aparecido nesse dispositivo expressamente à luz do texto da Constituição. Não há nenhuma alma encarnada que possa confirmar essa ideia, porque o termo segurança jurídica não apareceu aqui no nosso texto constitucional. A palavra segurança jurídica, ela não aparece expressamente na Constituição, como não aparece a palavra razoabilidade, como não aparece a palavra proporcionalidade, mas ninguém tem dúvida que implicitamente compõe o conceito de legalidade em sentido amplo, compõe a chamada legalidade constitucional. Tudo beleza, meus caros? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, são alguns exemplos de questões que devem ser analisadas. A possibilidade de anulação dos atos administrativos, se tem prazo para anular, se está de boa-fé, se não está de boa-fé, à luz do artigo 54 dessa lei. Ou seja, você tem uma série de nuances que devem ser investigadas, ok? Eu falo aqui as coisas que normalmente caem mais. Dentro da lei de processo, como não lembrar da parte de delegação, de avocação de atos administrativos? Delegar é transferir para outrem. Você não precisa ter subordinação hierárquica para transferir. Você delega, ainda que seja no mesmo nível hierárquico. Claro que se tiver subordinação, você pode delegar para o seu hierarquicamente inferior, mas nada impede que no mesmo nível, havendo paridade hierárquica, a delegação também seja possível. O que não ocorre com a avocação. Porque se delegar é transferir, avocar é chamar para si. Avocar é chamar para si. E dentro dessa ideia, a avocação pressupõe uma ideia, uma noção de hierarquia, pressupõe uma noção de subordinação. E aí, meus amigos, quando é possível delegar, quando é possível avocar, quais são os atos que em nenhuma hipótese admitem delegação? Este é o tipo de pergunta que não cai, despenca, desmorona nas provas e concursos. Quais são os atos administrativos que não podem ser delegados? Quais são os atos administrativos que não podem ser objeto de delegação? E eu posso lhes antecipar que atos que constituem atos de caráter normativo,
atos relacionados a uma competência exclusiva, ou ainda decisão em recurso administrativo, ou ainda decisão em recurso administrativo, são exemplos de atos que não admitem delegação. Atos inseridos no exercício da competência exclusiva, atos considerados atos de caráter normativo e decisão em recurso administrativo, naturalmente, não admitem delegação. Ok, meus caros? São coisas importantíssimas que a Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo no âmbito federal, ela vai lhe apresentar. Ok? Bom, aqui nós arrolamos os assuntos. Aqui nós apresentamos os temas. Eu disse que era a primeira coisa que eu iria fazer. Você tem aí na tela, olha lá, um passeio, um sobrevoo um sobrevoo sobre cada um dos tópicos que compõem o edital na disciplina Noções de Direito Administrativo. Professor, qual seria a melhor estratégia de estudo? A melhor estratégia de estudo, ora, meus caros, num concurso com tanta disciplina para estudar, num concurso em que você vai ter agora a participação do meu querido amigo, professor Frederico Amado, uma das vozes mais autorizadas na matéria do direito previdenciário, e não só do direito previdenciário, como grande ambientalista que é, como um grande professor de direito ambiental, um professor que transita com tranquilidade sobre as duas disciplinas. Você tem uma disciplina que é o direito previdenciário, que por ele aqui será brilhantemente tratada daqui a alguns minutos, e que tem uma grande predominância na sua prova e que, além disso, tem uma quantidade muito maior de temas. Eu costumo dizer que em concurso público você precisa ter estratégia, e agir com estratégia é agir com inteligência, é agir com discernimento. E é claro que se algumas matérias elas têm uma maior quantidade de questões na sua prova, se algumas matérias eventualmente tem uma incidência ou até um peso maior na sua prova, eu diria mais, a depender até da extensão da matéria. À luz da importância que ela tem na prova, a sua estratégia de estudo ela não pode ser linear. Aliás, eu diria que estudar de maneira linear é estudar sem estratégia. E você poderia me perguntar, mas professor, o que significa estudar de maneira linear? Na câmera 2, eu posso lhe explicar. Venha comigo, observe. Estudar de maneira linear seria dedicar a mesma força, seria dedicar a mesma energia, seria dedicar a mesma capacidade de trabalho para todas as disciplinas indistintamente. Ou seja, ler a mesma quantidade de páginas, estudar a mesma quantidade de tempo, fazer a mesma quantidade de questões. E é claro que nós devemos ter, como eu disse, inteligência, estratégia, discernimento. Você tem que envidar esforços para aquelas disciplinas que, portanto, têm um peso maior. Professor, como eu devo me comportar na disciplina de Direito Administrativo? Uma disciplina que costuma ter uma quantidade razoável de questões. Uma disciplina que tem um assunto que não é dos menores. Portanto, uma disciplina com a qual você tem que tomar um certo cuidado. Mas, por outro lado, não é uma disciplina difícil. Pode até se apresentar como extensa, mas eu disse, difícil talvez seria resolver problemas com fórmulas que se inovam a cada dia e que, portanto, os problemas também vão se renovando e cada problema é um flash diferente. E aqui não. Aqui, meus amigos, os atributos do poder de polícia são os mesmos. Os atributos do ato administrativo com alguma variação, eles também são os mesmos. As suas características, você tem aqui, o conceito de ato vinculado discricionário também se repete. Então, você tem aqui solidificar esses conceitos na sua mente. Como, professor? Então, aqui eu vou trazer a minha dica, a minha estratégia para o estudo desses temas do direito administrativo. Nessa reta final que nós teremos aí até o dia da nossa prova. Você tem algumas matérias do direito administrativo que estão com previsão em lei. Você tem aqui a lei, eu vou começar pela parte da legislação. Você tem a lei 9784 de 99, que foi a última que nós analisamos, que é a lei de processo administrativo no âmbito federal. Você tem a lei 8429 de 92, que é a lei de improbidade administrativa. Você tem a própria lei do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, a lei 8.112 de 1990. Você tem ainda a lei que trata dos serviços públicos, que fala da concessão, que fala da permissão, até mesmo da autorização em um único artigo. Ela trata lá no finalzinho da autorização, mas você tem a 8987 de 95. Em relação a essas leis, o que eu recomendo? Que você faça uma leitura dos pontos dessa lei que tiveram reflexo no seu edital. É claro que a maior chance, é claro que a maior predominância de questões vão ser questões quando a matéria está legislada, serão questões
na maioria das vezes, cujas respostas poderão ser encontradas no próprio texto normativo, ok? Então, estudar a legislação, mas, sobretudo, fazer questões. Costuma-se dizer que não passa em concurso público quem não faz questão, ok? Costuma-se dizer que não passa em concurso público quem não faz questão, a máxima antiga, disseminada pelo professor William Douglas, não sei se de sua autoria, mas quem não faz questão não passa em concurso, porque treino é treino, jogo é jogo, porque uma coisa é você ler, outra coisa é você ser avaliado em relação àquilo que você leu. Então, que quantidade de questões, Éden, os alunos me perguntam, me param no cinema, na praia, no shopping, na floresta, onde você imaginar, em trilhas e caminhadas, e falam, professor, eu tenho que dedicar quanto tempo da minha parcela de estudo para a resolução de questões? Eu sempre respondo, a maior quantidade de tempo possível, a maior quantidade de tempo possível. E, se possível, eu diria mais, você tem que simular as condições de prova, você tem que se colocar na qualidade de examinando, você tem que respirar o ambiente com o qual você irá se deparar no dia do seu certame. Então, se o certame tem X horas, você vai marcar X horas. Se no seu certame você pode beber água, também no seu simulado você vai poder beber água. Se no seu certame, se no seu concurso público você pode ir ao banheiro, não haverá nenhum impedimento insuperável para que você vá ao banheiro. Mas tem candidato que quer fazer o simulado em casa, aí fala, professor, são 4, 5 horas de prova, e eu olho para o lado e vejo minha cama, eu posso dar aquela deitadinha para ficar no meu lençol no ar-condicionado, enche. Não, meus amigos, que na hora do seu certame não vai ter a cama, não vai ter o ar-condicionado, com a mantinha ar-condicionado pode até ter, mas não vai ter cama com manta para você se debruçar sobre aquela cama e deitar naquele travesseiro. Então, fazer um simulado, como o nome diz, simulando todas as condições com as quais você vai se deparar no dia da prova. Eu posso parar rapidinho para fazer uma pipoca, eu gosto tanto de pipoca, e me dá um sal, aquela coisa. Não, meus amigos, na hora você não vai parar para fazer pipoca na hora da prova. Então tenha integridade e honestidade intelectual. Quando você se deparar com as suas questões, você vai analisá-las da mesma forma como se você estivesse fazendo a prova, como se você estivesse no dia do seu exame, como se você estivesse no dia do seu concurso, ok? Então, eu diria que essas matérias, na tela vem comigo, observe, eu vou citar aqui mais uma vez, essas matérias que nós temos aí em relação à legislação, essas matérias, nós temos aí a Lei 9784 de 99, a Lei 8429 de 92, e nós temos aqui, deixe-me ver, a Lei de Serviço Público, que embora ele não tenha apresentado aí a legislação de maneira específica, aqui ele fala simplesmente serviços públicos. Eu posso dizer que a Lei 8987 de 95, você tem aí também a Lei 8.112, que o professor João Paulo se referiu, a que ele se referiu, 8.112 de 1990, ok? Então, nessa parte de legislação, os alunos sempre me perguntam, professor, cai muita jurisprudência? Eu diria, meus amigos, que num concurso do nível de técnico, num concurso mesmo estes realizados pela banca Sebrasp, antigo CESP, nós temos uma preocupação maior com a legislação. Nada impedindo que uma questão que esteja, por exemplo, simulada na jurisprudência do STF, ela não seja desmerecida. Nada impedindo que essa questão seja lembrada, ok? Então, o que nós precisamos? Por exemplo, você está estudando lá o princípio do contraditório na ampla defesa. E aí o aluno pergunta, professor, eu tenho que estudar jurisprudência? Não dá para você chegar nesse tipo de prova desconhecendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal à luz da sua súmula 21, súmula vinculante de número 21, que diz o que, Éden? Que diz que é inconstitucional a exigência de arrolamento ou depósito prévio de bens, valores, dinheiro para a admissibilidade do recurso administrativo. Então, meus caros, se você se depara com uma questão que traz a ampla defesa, você tem que conhecer o enunciado da súmula vinculante, e isso é jurisprudência. Eu diria mais, há algumas súmulas vinculantes importantíssimas para a sua prova. A súmula vinculante número 5, que fala que é facultativa a presença do advogado no processo administrativo disciplinar, que faz cair por terra a súmula 343 do STJ, que dizia que essa presença era obrigatória, e infelizmente por motivos muito mais econômicos do que jurídicos, até porque tinha um problema entre a Lei 8.112 e a súmula do STJ, e isso ia trazer um prejuízo financeiro para o Estado, e aí para colocar um pá de cal e cuidar do bolso do Estado, do poder público, o STF
violando frontalmente o direito de defesa amplamente, constitucionalmente assegurado, ampla e constitucionalmente previsto, você tem o quê? Que é facultativa, é dispensável a presença do advogado, que não ofende a Constituição, a falta de advogado, da defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar. Ok, meus caros? Você tem a súmula vinculante número 3, que fala da ampla defesa e do contraditório nos processos que tramitam nos tribunais de contas da União e diz que normalmente as pessoas têm direito a contraditório e ampla defesa nos processos que tramitem nos tribunais de contas de um modo geral, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de um ato que beneficia o interessado. Então você tem um ato que lhe beneficia, este ato, em sentido amplo, pode ser uma licitação, porque é um conjunto de atos ordenados em ordem lógica e cronológica, como um procedimento, e, portanto, o procedimento licitatório. Ele beneficia porque você foi o vencedor, você foi aquele que teve de direito à adjudicação daquele objeto licitatório e, portanto, a assinatura do contrato. Mas a licitação vai ser anulada e isso lhe prejudica porque você criou uma expectativa em relação àquilo, ou ainda no procedimento do concurso público, que assim como o procedimento licitatório também é um procedimento administrativo, que visa não mais selecionar a proposta aqui mais vantajosa, mas, sobretudo, aqueles candidatos mais preparados para a assunção dos cargos, e aí o concurso vai ser anulado porque tem um vício e você era candidato aprovado, e mais ainda, imagine que você era candidato aprovado dentro do número de vagas. E o que nós temos, Éden? Aí você vai ter que aquilo lhe prejudica. Então, de um modo geral, se assegura um contraditório pela defesa nos processos que tramitam os tribunais de contas, quando da decisão puder resultar anulação e revogação de ato que beneficiou o interessado. Mas você tem a segunda parte, que diz salvo a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, salvo a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma, pensão. Aí você fala logo com os velhinhos, professor, os alunos me perguntam, professor, logo com os velhinhos, tiraram o contraditório, tiraram a ampla defesa, e o problema não são os velhinhos. O problema é que se trata de um ato complexo, em que nós temos o que, Éden? No ato complexo, nós temos um ato e duas manifestações de vontade. E, portanto, o ato de concessão ele depende de uma manifestação de vontade não só de quem oferta, mas do próprio tribunal que analisa a legalidade. E, neste caso, o contraditório ele fica postecipado, ele fica para um outro momento. E, por isso, não tem no ato da apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Isso é a súmula vinculante número 3. Então, eu penso que a jurisprudência, de um modo geral, ela tem essa importância nesse tipo de concurso. Em concursos densos da área jurídica, ela tem toda a importância. No concurso de nível de técnico, ela tem importância sim, mas eu diria que aquelas jurisprudências mais consolidadas, indubitavelmente as jurisprudências sumuladas, essas têm uma maior chance de incidência na sua prova do que o informativo do Supremo Tribunal Federal. É importante, cai, mas não tenha dúvida que os posicionamentos sumulados, eles, por estarem mais consolidados, mais consagrados, estes saltam com maior ênfase aos nossos olhos, ok? Aí você fala, professor, eu entendi, eu vou ler a legislação, eu vou fazer questões, e eu vou ver nas questões aquilo que tem caído mais sobre cada lei. Você vai perceber que não é tudo que cai na mesma medida de todas essas leis que eu apresentei. Não é tudo que cai na mesma intensidade. E quem é que vai lhe dar esse termômetro daquilo que tem aparecido com maior frequência são as questões que você vier a realizar. São as questões que você vier a implementar, com certeza elas lhe dirão quais são os pontos que você deve tomar cuidado, com os quais você deve se preocupar, ok? E tem a outra parte do direito administrativo que traz o que, Éden? Que traz as lições, como eu disse, teóricas, as lições propedêuticas, o tema, por exemplo, na tela, olhe lá, Estado, Governo, Administração Pública, o tema princípios como fontes, princípios, organização do Estado, o tema poderes, que é o tema de número 5, o tema 6º, que é o tema atos. Você não tem a lei dos atos administrativos, você não tem a lei dos poderes da administração pública, você não tem uma lei, você tem até um decreto antigo, se não me engano, 267, que trata de questões relacionadas à organização administrativa, mas você não tem uma lei que discipline especificamente isso. Da mesma forma que não tem a lei dos princípios, da mesma forma que não tem a lei
das noções preliminares do direito administrativo. E esses temas merecem um cuidado especial. E aí você tem que ir para uma doutrina, para que você possa beber na fonte doutrinária. E por falar em fontes, quais são as fontes do direito administrativo, Éden? E aqui vai outra dica, olha lá. Ele pede que você se lembre das fontes do direito administrativo. E aqui eu já lhe dou outra dica. A lei é a fonte primordial do direito administrativo, é a fonte primária, é com certeza aquela fonte que é a grande estrela do rol das fontes do direito administrativo. Por quê? Porque, sem sombra de dúvidas, sendo o princípio da legalidade uma das tônicas do direito administrativo, com certeza a lei, ela, sem sombra de dúvidas, ela ocupa lugar de destaque no rol das fontes. Mas não é só ela. Além da lei, temos a jurisprudência, que é o conjunto reiterado de julgados e decisões no mesmo sentido. Não só a jurisprudência, temos também a doutrina, que é o produto do trabalho dos estudiosos do direito. O produto do trabalho dos estudiosos do direito compõe a nossa própria doutrina. Não só os costumes, a própria prática administrativa, elas também aparecem. E, por fim, os princípios gerais de direito, a ideia de que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza, são princípios gerais de direito, dar a cada um que é seu, ninguém se beneficia da sua própria torpeza, são princípios que de modo geral também podem servir como fontes, mas a grande fonte máxima é a lei, embora tenhamos outras, como aqui eu tive a oportunidade de listar. Então são temas cujas respostas você não vai encontrar na letra da Constituição, você não vai encontrar na letra da legislação, você vai encontrar em uma boa doutrina. Então, meus amigos, vocês poderiam me perguntar, Eden, eu estudo por onde? Temos vários livros, você que tem que saber qual é o time do seu estudo, se você já está avançado ou se você já está atrasado. Para quem está atrasado, meus amigos, não dá para pegar livros muito densos, não dá para pegar livros muito extensos, você tem que pegar os resumos das disciplinas. Por exemplo, na editora Método, do Grupo GEM, você tem o livro dos conhecidos autores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. E eles têm um livro, Direito Administrativo Descomplicado, com milhares de páginas. Mas o número já está na casa do milhar, salvo engano. Mas você tem o resumo desse livro, que é o resumo de Direito Administrativo Descomplicado. E o resumo de Direito Administrativo Descomplicado, ele com certeza vai lhe atender nessa reta final de uma maneira muito mais satisfatória do que se você for ler o livro inteiro. Você vai surtar, porque você não tem só isso para estudar. Se tivesse, estaria lendo. Você leria como se você estivesse lendo um romance, para você que gosta de romance. Você leria como se você estivesse lendo um livro de ficção, se você gosta de ficção. Você leria como se você estivesse lendo um livro espírita, para você que gosta da doutrina espírita. Você estaria lendo, por exemplo, há 2000 anos, aí você leria de um sopro só. Mas não é o caso. Porque neste patamar você tem outras disciplinas, neste estágio você tem que lembrar das outras matérias que você não deve desmerecer para a sua prova, ok? Então, um livro como este que eu mencionei, o resumo de Direito Administrativo Descomplicado de Marcelo Alexandre e Vicente Paulo. Aí você fala, professor, mas é um resumo? Minhas amigas e meus amigos, eu vou dizer para você que achou que era resumo no sentido pejorativo da palavra. Se você sabe tudo que está escrito no resumo de Direito Administrativo Descomplicado de Marcelo Alexandre e Vicente Paulo, você sabe muita coisa sobre Direito Administrativo. Porque ali, ainda que no resumo, você tem bastante informação, você tem informações sobre todos os temas do Direito Administrativo, você tem as informações aquelas que são mais relevantes. Então você tem uma grande densidade teórica, uma boa base teórica. E aí faça um desafio. Peça para uma outra pessoa, um parente, alguém que lhe é próximo, que lhe é caro, abrir com honestidade uma página do livro e fazer uma pergunta sobre ele para ver se você sabe todas as questões. Se não sabe, não desmereça o resumo. Professor, mas eu já venho estudando Direito Administrativo há muito tempo, eu li o manual, eu tenho um base, eu já sublinhei meu manual inteiro. Aí você estuda pelo livro que você quiser. Eu sempre digo, a melhor doutrina é aquela com a qual você tem familiaridade, com a qual você tem intimidade. Então, por exemplo, aqui no Complexo de Ensino, no Renato Saraiva, nós temos um grande livro de Direito Administrativo, que é o livro do professor Matheus Carvalho, o Manual de Direito Administrativo, publicado pelos tipos da Editora Juspódio. Se você já tem uma intimidade com a disciplina, se você já tem familiaridade com a matéria, se você já vem lendo, com certeza, os institutos, e você quer um nível de densidade teórica, se você quer solidificar o seu raciocínio, se você quer sublinhar o livro para depois fazer revisões em relação a esse mesmo livro, não há dúvida, é o manual hoje que nós temos com toda a segurança e confiança para recomendar, ok? Repito, além de outros, que você tenha dentro da sua predileção. Afinal, o melhor livro é aquele com o qual você se identifica. Então, eu acho que esse sanduíche é muito legal. Você lê
a norma, e quando me refiro à norma, não me refiro somente a essas leis. Não esqueça que boa parte do tema agentes está na própria Constituição. Boa parte do tema agentes públicos está no texto constitucional. O artigo 37, que traz um capítulo específico sobre a administração pública, e aqui vêm algumas dicas, que fala sobre o princípio do livre acesso aos cargos e empregos públicos, que diz que não só brasileiros, como estrangeiros, na forma da lei, também pode ocupar estes espaços, e nós temos leis para professores e pesquisadores de universidades. Você tem um princípio do livre acesso aos cargos e empregos públicos com concurso público, que é de provas ou de provas de títulos, e que não pode ser só de títulos, como querem alguns examinadores, no intuito de ostensivamente lhe induzir ao erro, e você não será induzido ao erro, ok? Você tem, meus amigos, o prazo de validade do concurso público, que não é de 2 anos prorrogável por mais 2, e se você acha que é, acorde, porque não é de 2 anos prorrogável por mais 2. A Constituição nunca disse isso. Ele é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Aí chovem as perguntas, mas professor, não é a mesma coisa? Claro que não. Pense direito, eu lhe convido a pensar, meus amigos, se você olha para a sua prova e aparece o prazo de validade de um concurso público deve ser de 2 anos, prorrogável, mas eu lhe pergunto, 2 anos é a mesma coisa do que até 2 anos? Com certeza não. Se ele é 2 anos, ele tem que ser 2 e acabou. Mas se ele é de até 2 anos, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 1 ano e meio. E da mesma forma, uma coisa é prorrogável por mais 2. Você prorroga por mais 2 e acabou. Pronto. Outra coisa é prorrogável por igual período. Se ele pode ser prorrogável por igual período, significa que se o prazo era 1 ano, você vai prorrogar por mais 1 ano. Se o prazo era 6 meses, você vai prorrogar por mais 6 meses. Se o prazo era 1 ano e 3 meses, você vai prorrogar por mais 1 ano e 3 meses, ok? Então essas e outras questões, a diferença de cargo em comissão para a função de confiança, a função de confiança que só pode ser ocupada por servidores, só pode ser exercida por servidores ocupantes de cargo efetivo, por outro lado, os cargos em comissão, que como regra são atribuídos a qualquer pessoa, porque são os cargos demissíveis ad nutum, são os cargos declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Você dorme com e acorda sem, porque a mesma caneta que lhe nomeia é a mesma caneta que lhe exonera, e por isso você está fazendo concurso público para um cargo de provimento efetivo, mas você lembra do cargo em comissão, você se lembra do cargo em comissão, que de um modo geral é atribuído a qualquer pessoa, mas a Constituição diz, desde que respeitados uns percentuais mínimos previstos em lei para servidores que sejam servidores de carreira. Então, essa é a diferença de função de confiança para cargo em comissão, embora ambas, tanto a função de confiança, ambos, a função de confiança e o cargo em comissão, necessariamente se dediquem às atribuições de direção, de chefia e de assessoramento. Necessariamente se dediquem às atribuições de direção, de chefia e de assessoramento, ok? Então, meus caros, é disso que eu falo. É ler a letra da Constituição naquilo que cai e reflete no seu edital. Tem reflexo no seu edital. Acorde, você tem que fazer essa relação. Você tem que se esforçar. Você tem que ler a legislação e fazer as questões que são correlatas para ver que ponto da legislação está caindo nos concursos da sua natureza. E você tem que ler a doutrina. Você tem que ler naquilo que também tem uma maior chance de cair. Você tem que ler por obras que sejam claras, didáticas, preferencialmente aquelas que sejam vocacionadas ao concurso público, ok? Preferencialmente aquelas que sejam vocacionadas ao concurso. Professor, eu entendi como devo estudar para esse concurso. Podemos, nestes minutos que nos restam, apresentar algumas dicas finais? Com certeza. E aí eu vou voltar lá do início para trazer aqui algumas dicas sobre os principais pontos do nosso edital, ok? Venham comigo, close na tela, observe. Nós temos aí Estado, Governo e Administração Pública. De cara, eu quero essa diferença. Agora, qual a diferença, Éden, de Estado, Governo e Administração Pública? Primeiro, o Estado é a pessoa jurídica. O Estado é quem tem personalidade jurídica própria, portanto, tem aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações. Isso é Estado. Por outro lado, o que é o governo, Éden? Governo é um comando, governo é a direção, é a atividade de índole discricionária, como já caiu na magistratura federal, e que com certeza significa o comando, a direção, em uma expressão, eu diria, a cúpula diretiva do Estado. O governo, ele muda, o Estado não. O Estado brasileiro é o mesmo, mas mudou com o governo FHC, mudou com o governo Lula, depois mudou o governo Dilma, embora alguns achem que é a mesma coisa. Você tem aí que, de um modo geral, o governo muda. Se não muda na essência, muda o nome. Um era Brasil, um país de todos. O outro governo tem como marca Brasil, país rico é país sem pobreza. Enfim, você tem uma mudança do governo periodicamente, porque assim é o princípio republicano, com a oxigenação dos quadros,
com eleições periódicas, com mandatos com prazo determinado. E é esse governo que dirige o Estado, que é a pessoa jurídica que é permanente. E, finalmente, você tem a administração pública. E qual a diferença, Éden? Bom, depende de que tipo de administração pública você esteja falando. Porque existe administração pública no sentido formal, orgânico ou subjetivo. Existe administração pública no sentido material, funcional ou objetivo. No sentido FOS, ela é OAB. Como assim, professor? Não tem nada a ver com a OAB da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é uma técnica de memorização, isso é um processo mnemônico. Então, no sentido formal, orgânico ou subjetivo, ela significa o quê? Órgãos, agentes e bens públicos, ok? Ou seja, é o maquinário, é um instrumental. Formal, orgânico e subjetivo é a máquina, são os órgãos, os agentes, os bens, é o maquinário instrumental de que dispõe a administração para realizar as suas finalidades. Já no sentido material, funcional ou objetivo, material, funcional, objetivo, o que significa, Éden, administração pública, ela significa a própria atividade administrativa. É como se eu perguntasse aqui, quem compõe a administração pública? Órgãos, agentes e bens. O FOS, o critério formal, orgânico e subjetivo, pergunta quem? O critério MFO, material, funcional ou objetivo, pergunta o quê? E lembre que quando o quê fica no final, do lado do ponto de interrogação, ele leva circunflexo. Com certeza você tem aí o que é a atividade administrativa, o que é administração. Na verdade, a administração é a própria atividade administrativa. E se você quer aprofundar, o que é a própria atividade administrativa, Éden? Aí você tem outra técnica de memorização. Sigla do Estado de São Paulo, sigla do Estado do Pará. Se você viaja de São Paulo até o Estado do Pará de carro, com certeza, em determinado momento da viagem, você vai sentir fome. Professor, o que é isso? É atividade administrativa. Claro que essa é uma técnica de memorização. Isso aqui chama-se processo mnemônico. Agora, essa aqui se chama associação. Quando você pega aqui de São Paulo a Pará da fome, você constrói uma frase, um enredo, para dizer que SP é serviço público, que PA é a polícia administrativa, que FOM é fomento e que I é intervenção. E para o conceito material, funcional ou objetivo de administração pública, o que é administração pública é a própria atividade administrativa. E o que é atividade administrativa? É o implemento do serviço público, da polícia administrativa, do fomento e da intervenção. Serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção. Tudo beleza, meus caros? Tudo jóia? Tudo tranquilo? É isso que nós temos aqui, serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção como atividade administrativa, como conceito material funcional de administração pública. Beleza? Vem comigo, close na tela, observe. Nós temos aí, professor, sobre as fontes, já falamos, eu falei sobre Estado, já falei sobre governo, falei sobre administração, eu falei sobre fontes, falei um pouco aqui sobre princípios, eu posso relembrar quais são as duas pedras, na expressão de Celso Antônio Bandeira de Mello, quais são as pedras de toque do direito administrativo, os dois princípios que constituem os pilares de sustentação de todo o edifício do regime jurídico do direito administrativo, sem dúvida, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado de um lado e a indisponibilidade do interesse público do outro, são as duas pedras de toque, os dois pilares de sustentação de todo o edifício do regime jurídico administrativo. Porque eles são os mais importantes. E por que são? Porque deles decorrem todos os demais. Então, eles são a base, ok? Implícitos na Constituição, os dois, diga-se de passagem. E aí você tem os expressos, que estão no caput do artigo 37, os famosos, olhe lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que a eficiência veio com a emenda constitucional número 19 de 98, de 4 de junho de 98, a emenda da reforma administrativa. Então você tem aí LIMP e agora LIMP desde 98, 10 anos depois da promulgação da Constituição, foi promulgada a emenda número 19 e você tem agora LIMP com eficiência no final, ok? E você tem outros princípios, porque esses estão no caput do artigo 37. Uma pergunta que cai muito em prova é, para quem se aplicam os princípios do caput do 37? Só para o Poder Executivo? E a resposta é não. Sobre a administração direta? A resposta também é não, tanto para direta quanto para indireta, de Executivo, Legislativo e Judiciário. Não caia nesse erro, olhe lá, administração direta e administração indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou seja, qualquer dos poderes legislativo, executivo e judiciário, de União, todos os entes federados, Estado, Distrito Federal e municípios, isso é administração direta, não precisava repetir, e também administração indireta, que ele não falou aí, mas eu falo, que é autarquias, que são fundações públicas, que são empresas públicas e que são sociedades de economia mista, tudo isso com certeza também tem essa importância, ok? Beleza?
também recebe esses princípios. E você tem os outros correlatos, você tem a segurança jurídica, você tem ampla defesa, você tem contraditório, razoabilidade, proporcionalidade, continuidade, autotutela, súmulas 3, 4, 6, 4, 7, 3 do Supremo Tribunal Federal. A administração pública pode anular seus próprios atos quando evados de vícios que os tornem ilegais porque deles não se originam direitos, mas também pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Com certeza isso é autotutela, ok? Olhe lá, falamos já de agentes públicos, eu falei aqui muito sobre o artigo 37, você tem aí poderes, eu falei de poder de polícia, já adianto, este é o que mais cai, cuidado na sua estratégia de estudo, porque este, que é a atividade de frenar, limitar, restringir a atuação do particular em nome do interesse público, restringindo liberdade, restringindo propriedade, mas tudo isso sem desrespeitar a proporcionalidade, é poder de polícia e não pode ser desmerecido para a sua prova. É o que tem uma maior predominância, é o que tem uma maior incidência no seu estudo, ok? Atos administrativos, quais são os atributos, Éden? Eu já falei, atributos ou características, é PAT ou pai mais tio. Se você não conhece uma PAT, escreva pai mais tio, porque significa o quê? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade. Ou presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade, mais a própria ideia de tipicidade, ok? E aí você tem serviços públicos, você tem controle, eu já falei a diferença de interno para externo, você tem responsabilidade civil do Estado, e não há como não lembrar do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que consagra a regra entre nós, que eu já lhe adianto, a responsabilidade objetiva no risco administrativo. Excepcionalmente poderemos ter risco integral, excepcionalmente temos risco integral, a Constituição e a jurisprudência, oxigênio, dano nuclear, dano ambiental, material bélico, mas a regra é o risco administrativo. E a regra é a responsabilidade objetiva, mas sabemos que por atos de omissão poderemos também ter a responsabilidade subjetiva. Em relação a atos omissivos, poderemos ter responsabilidade subjetiva. E aí você tem agora os outros assuntos que eu já disse que estavam disciplinados em lei, ok? Meus amigos, algumas perguntas nos foram apresentadas aqui, só para concluir esse estudo. Queria agradecer aqui ao nosso querido coordenador, professor Rodrigo Bezerra, que traz aí uma mensagem de incentivo pelas nossas considerações. Um grande abraço, meu querido amigo. Minha querida amiga Jéssica Aquino, houve alguma mudança específica em relação ao edital? Eu combino essa pergunta de Jéssica em relação ao edital anterior com a pergunta aqui de Paulo César Farias. Licitações e contratos, vai cair na prova? Querido, não houve. E respondendo a pergunta de Jéssica, também não havia no anterior. Só que como houve uma mudança de banca, antigamente era ESAF, e agora foi o SEBRASP, que é o CESP. Muitas pessoas cogitaram essa possibilidade. Por segurança, falamos, inclusive, em oportunidades anteriores, mas agora, se não apareceu, não há por que falar, ok? O Rômulo Vinícius, ele diz, cai jurisprudência na parte de direito administrativo nessa prova? Cai, como eu falei, notadamente aquela jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal, que fala da defesa técnica para o advogado que é dispensável no PAD, que fala do contraditório da ampla defesa no Tribunal de Contas na súmula 3, súmula vinculante, que fala da súmula vinculante número 21 do direito ao recurso, que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e dinheiros para admissibilidade do recurso administrativo. E com certeza, última pergunta aqui, fala, professor, o que é melhor estudar? A doutrina dá tempo ou basta ler a lei para esse certame? Isso eu já expliquei ao longo do meu estudo. Uma parte da legislação, a parte que está legislada, a lei. Na outra parte, a própria doutrina, junto com a Constituição, e fazer questões é o mais importante. E agora a mensagem final, para que nós possamos nos despedir. Eu quero dizer para você, meus amigos, que não existe acaso. As pessoas ficam com a falsa ilusão. Eu não passei no meu concurso porque não era o meu dia. Eu não passei naquela prova porque não tinha chegado a minha vez. E não existe isso. Quando você nasce, não existe uma caixinha com um manual dizendo todas as coisas que vão acontecer na sua vida. O dia em que você vai morrer, o dia em que você vai passar no concurso, o dia que você vai passar no concurso é no dia que você pagar o preço, que você tiver disciplina, que você, meus amigos, colocar bunda na cadeira e cara no livro. E aí, respeitando o tempo de assimilação daquele assunto, de acordo com a sua capacidade cognitiva, você vai passar. Então não acredite em falsários que dizem que talvez a sua hora não seja essa. Quem vai dizer se é ou não é você, a depender da sua preparação. Portanto, deixo aqui essa palavra de incentivo, essa palavra de agradecimento. Contem sempre comigo, olhe lá na tela e nos acompanhe nas redes sociais. Basta você seguir @EdenNapoli, que nós estaremos juntos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Periscope, onde você estiver. Até se você pensar em mim, eu vou aparecer para tentar lhe ajudar. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos, um beijo para a Moniquinha, porque eu disse que ia mandar um beijo para ela, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!